Antes de Mario, Sonic ou PlayStation, os videogames nasceram como experimentos científicos. Nos anos 50, William Higginbotham, físico do Laboratório Nacional de Brookhaven, criou o Tennis for Two. Este era um simples jogo de tênis exibido em um osciloscópio, projetado para entreter visitantes nas exposições anuais do laboratório. Não havia gráficos avançados, cores ou efeitos sonoros sofisticados, mas a ideia era revolucionária. Uma máquina podia reagir aos comandos humanos, criando interação em tempo real, um conceito inovador para a época. O experimento demonstrou que computadores não serviam apenas para cálculos ou pesquisas. Eles podiam entreter, envolver e conectar pessoas, ainda que em um formato muito primitivo. O Tennis for Two simulava uma partida de tênis com representações gráficas simples de uma quadra e uma bola. Os jogadores usavam controladores para ajustar o ângulo de seus golpes e tentar acertar a bola por cima da rede. Este jogo pioneiro demonstrou a capacidade dos computadores de oferecer entretenimento interativo, abrindo novas possibilidades. Após Tennis for Two, outros pioneiros surgiram, como Spacevar, desenvolvido por estudantes do MIT em 1962. Spacevar foi um dos primeiros jogos de computador amplamente disponíveis e influenciou o desenvolvimento de muitos jogos futuros. Em 1971, Computer Space marcou a história como o primeiro jogo de arcade operado por moedas e amplamente disponível. O ano de 1972 foi crucial, com o lançamento do Magnavox Odyssey, o primeiro console de videogame doméstico. Este console apresentava jogos como Table Tennis, um precursor do que viria a ser um fenômeno global. No mesmo ano, Pong se tornou um enorme sucesso comercial, popularizando os jogos de arcade e consoles domésticos. A década de 1970 foi crucial para a popularização dos videogames, com o lançamento de muitos jogos de sucesso. O Atari 2600, lançado em 1977, revolucionou o mercado ao popularizar o uso de cartuchos removíveis. Isso permitiu que os jogadores trocassem de jogos facilmente, expandindo a biblioteca de entretenimento em casa. A terceira geração de consoles, na década de 1980, viu a ascensão dos jogos de 8 bits e o domínio da Nintendo com o Famicom MRS. Tennis for Two é considerado um precursor dos videogames modernos, demonstrando o potencial da interatividade e do entretenimento nos computadores. O jogo ajudou a transformar a percepção dos computadores, mostrando que eles poderiam ser usados para envolver e conectar pessoas de novas maneiras. Assim, Tennis for Two lançou as bases para a indústria global de videogames, influenciando o design, a tecnologia e a cultura que conhecemos hoje. Poucos anos depois, em 1962, no renomado Massachusetts Institute of Technology, mais conhecido como MIT, um grupo de estudantes de ciência da computação, impulsionados pela curiosidade e inovação, criou Spacevar, um dos primeiros e mais complexos jogos digitais da história. Este marco inicial não apenas demonstrou o potencial dos computadores para o entretenimento, mas também estabeleceu as bases para a futura indústria de videogames, que hoje conhecemos. Este jogo inovador foi desenvolvido especificamente para o minicomputador DEC PDP-1, uma máquina revolucionária para a época, lançado em 1959. O PDP-1 se destacava por sua capacidade de interação direta com o usuário, algo incomum para os computadores daquele período, tornando-o a plataforma ideal para experimentação com jogos e outras aplicações interativas. No Spacevar, a jogabilidade envolvia duas naves espaciais distintas, carinhosamente apelidadas de Tagulha e Cunha, que se enfrentavam em um combate dinâmico. Este confronto ocorria dentro de um campo gravitacional simulado, adicionando uma camada estratégica ao jogo, e ambas as naves eram controladas por teclados rudimentares, exigindo precisão e habilidade dos jogadores. Os jogadores utilizavam propulsores para manobrar suas naves com agilidade e torpedos para atacar o oponente, tudo isso enquanto tentavam evitar a poderosa atração gravitacional de uma estrela central. A estrela não era apenas um obstáculo, mas um elemento tático que podia ser usado para encurralar ou escapar dos disparos do adversário, tornando cada partida uma experiência única e desafiadora. Apesar das limitações técnicas inerentes à tecnologia da época,
como as telas monocromáticas que exibiam gráficos simples, processadores lentos que limitavam a complexidade das operações e a memória restrita que impunha severas restrições ao desenvolvimento. O jogo Spacevar era considerado absolutamente revolucionário. Ele desafiava as expectativas do que um computador poderia fazer. Os criadores visionários, Steve Russell, Martin Graetz e Wayne Vitani, perceberam algo fundamental e transformador durante o desenvolvimento e as primeiras jogatinas: a capacidade do jogador de influenciar diretamente o resultado da experiência. Essa percepção de interatividade e agência do jogador foi um divisor de águas, estabelecendo um novo paradigma para o entretenimento digital. Spacevar também introduziu um conceito inovador para a época: o hiperespaço. Essa funcionalidade permitia aos jogadores se teleportarem instantaneamente para um local aleatório na tela, oferecendo uma chance de escapar de situações perigosas ou surpreender o adversário. No entanto, essa manobra vinha com um risco calculado, pois havia uma pequena chance de a nave ser destruída ao reaparecer, adicionando um elemento de sorte e estratégia. O jogo também foi um dos primeiros a ser amplamente distribuído e jogado em diversas instalações de computadores, principalmente em universidades e centros de pesquisa. Essa disseminação ajudou a criar uma comunidade de jogadores e programadores que compartilhavam e aprimoravam o jogo, demonstrando o potencial dos jogos como uma forma de entretenimento e ferramenta de demonstração tecnológica. Sua influência pode ser claramente vista em jogos posteriores que se tornaram clássicos, como Computer Space, considerado o primeiro arcade comercial, e o icônico Asteroids. Spacevar marcou o início de uma nova era de entretenimento digital, pavimentando o caminho para a indústria de videogames que conhecemos hoje e inspirando gerações de desenvolvedores. Em sua essência, Spacevar introduziu conceitos que se tornariam padrões e pilares fundamentais na indústria de jogos: o desafio constante que motiva os jogadores, a competição acirrada que impulsiona a melhoria e, principalmente, a interatividade profunda que permite ao jogador ser parte integrante da narrativa e da ação. Esses elementos são a base de quase todos os jogos modernos. Este jogo pioneiro não apenas ajudou a popularizar a ideia de jogos de computador como uma forma legítima de entretenimento, mas também abriu caminho para a vasta e complexa indústria de videogames que conhecemos hoje. Spacevar é um testemunho da criatividade e inovação que podem surgir quando a tecnologia encontra a imaginação, deixando um legado duradouro que continua a inspirar. É importante lembrar do contexto tecnológico da época em que os primeiros jogos de computador surgiram. Estamos falando de um período onde a computação ainda estava em seus estágios iniciais, muito diferente do que conhecemos hoje. A tecnologia era rudimentar, mas abria portas para inovações inimagináveis. Naquela era, computadores mainframe eram enormes, ocupavam salas inteiras e eram acessíveis apenas a poucos pesquisadores e instituições de grande porte. Eles não eram máquinas pessoais, mas sim centros de processamento de dados complexos, operados por equipes especializadas. A ideia de um computador em cada casa era ficção científica. Cada interação com esses sistemas era medida e cuidadosamente planejada. Cada programa era meticulosamente testado e depurado, pois o tempo de processamento era valioso e os recursos limitados. Não havia margem para erros, e a programação era uma arte que exigia precisão e paciência extremas. Mesmo com hardware limitado e recursos escassos, esses primeiros jogos mostraram o poder da criatividade humana frente às restrições técnicas. Desenvolvedores pioneiros usaram sua imaginação para criar experiências interativas que desafiavam as limitações da época, transformando máquinas complexas em plataformas de entretenimento. A experiência do jogador dependia tanto da imaginação quanto do código. Cada movimento no teclado era inovador, uma descoberta. Cada vitória ou derrota gerava aprendizado e um entusiasmo genuíno, pois a novidade de interagir com uma máquina de forma lúdica era algo sem precedentes, criando uma conexão única entre o homem e a máquina. Esses experimentos iniciais eram as sementes de uma cultura que ainda não existia, a cultura gamer. Eles plantaram as bases para um fenômeno global, onde milhões de pessoas se conectariam através de jogos, formando comunidades e um estilo de vida. Foi o início de uma revolução que mudaria para sempre a forma como interagimos com a tecnologia e o entretenimento. A inovação de Tennis for Two, criada em 1958 por William Higginbotham
Spacevar, desenvolvido em 1962 por Steve Russell e sua equipe no MIT, estava fundamentalmente na interatividade. Este conceito, que hoje nos parece tão natural, era absolutamente revolucionário para a época, marcando um ponto de virada na forma como as pessoas interagiam com a tecnologia e o entretenimento. Antes desses marcos, a interação com máquinas era predominantemente passiva, mas esses jogos pioneiros introduziram uma nova dimensão de engajamento ativo e direto. Jogar não era apenas assistir a uma máquina em funcionamento, exibindo cálculos ou informações pré-programadas, mas sim participar ativamente de uma experiência social e emocional. Essa participação transformava o usuário de um mero observador em um agente central da ação, onde suas decisões e reflexos influenciavam diretamente o desenrolar do jogo. Essa mudança de paradigma abriu as portas para um novo tipo de entretenimento, onde a conexão humana com a máquina se tornava um elemento crucial e envolvente. A interação entre humanos e computadores, que antes era limitada a tarefas complexas e científicas, transformava o simples ato de pressionar botões e manipular controles em uma rica tapeçaria de competição, cooperação e aprendizado. Em Teams for Two, por exemplo, 2 jogadores podiam competir diretamente, controlando suas raquetes virtuais. Já em Spacevar, a complexidade estratégica e a necessidade de coordenação entre os jogadores para manobrar naves espaciais e atirar em oponentes fomentavam tanto a rivalidade quanto a colaboração, dependendo do modo de jogo. Essa dinâmica estabeleceu as bases para a jogabilidade multiplayer que conhecemos hoje. Esses jogos iniciais, com sua simplicidade visual e complexidade subjacente, demonstraram de forma inequívoca que a tecnologia podia ser incrivelmente divertida. Mais do que isso, eles revelaram que a diversão podia ser complexa, exigindo estratégia e raciocínio rápido, e profundamente social, promovendo a interação e a camaradagem entre os jogadores. A capacidade de compartilhar uma experiência lúdica e desafiadora com outras pessoas, seja competindo ou cooperando, foi um fator-chave para o seu apelo e para sua influência duradoura no desenvolvimento de futuros jogos. Essa percepção fundamental de que a tecnologia poderia ser uma plataforma para a diversão interativa e social foi absolutamente essencial para que, décadas depois, a incipiente indústria dos videogames se tornasse o fenômeno cultural global que é hoje. A semente plantada por Teams for Two e Spacevar floresceu em um ecossistema vasto e diversificado, que hoje movimenta 5 bilhões de dólares e conecta 300 milhões de pessoas em todo o mundo, provando o poder transformador da interatividade no entretenimento digital. A história dos videogames começou com experimentos científicos e ideias inovadoras que se expandiram significativamente ao longo dos anos. Engenheiros e empreendedores visionários rapidamente perceberam o imenso potencial comercial da diversão interativa, transformando-a em um produto viável. Nolan Bushnell, nascido em 1943, estudou engenharia e administração na Universidade de Utah, onde seu interesse por jogos foi despertado trabalhando em um parque de diversões. Após a formatura, Bushnell mudou-se para a Califórnia e conheceu Ted Dabney, com quem colaborou na criação do inovador jogo Computer Space. Apesar de vender 3 milhões de unidades, o Computer Space foi considerado um fracasso comercial devido à sua complexidade, motivando-os a buscar algo mais acessível. Em 27 de junho de 1972, Nolan Bushnell e Ted Dabney fundaram a Atari, com o objetivo de levar conceitos experimentais de jogos para o público em geral de forma simplificada. Bushnell foi fundamental na construção da infraestrutura da Atari, que rapidamente produziu o seu primeiro grande sucesso, o jogo de arcade Pong. Ele também contratou talentos como Steve Jobs e Steve Wozniak, que mais tarde se tornariam figuras icônicas na indústria da tecnologia. O primeiro grande sucesso da Atari foi o jogo de arcade Pong, lançado em 1972, que se tornou um fenômeno cultural instantâneo. Querendo expandir o sucesso de Pong, Bushnell e Dabney lançaram o primeiro console doméstico da Atari em 1977, o revolucionário Atari 2600. O Atari 2600 foi crucial para mostrar ao mundo que os videogames poderiam ser uma indústria massiva e lucrativa, transformando o entretenimento doméstico. Em 1977, Bushnell também adquiriu a Pizza Time Theater, um local onde crianças podiam comer pizza e jogar, que mais tarde evoluiu para o Chuck E. Cheese. No entanto, a Atari enfrentou uma crise significativa devido a erros na produção de jogos,
como a versão de Pac-Man para o Atari 2600. A empresa também perdeu dinheiro por não licenciar jogos, permitindo que outras desenvolvedoras criassem títulos para o Atari 2600 sem pagar royalties. Nolan Bushnell deixou o Atari em 1976 e a empresa foi vendida para o grupo Warner, marcando uma nova fase em sua história. A marca Atari passou por diversas mudanças de proprietários ao longo dos anos e em 1984 a empresa foi renomeada como Atari Corporation. Ted Dabney, cofundador da Atari, foi crucial no início da empresa, sendo responsável pelo gabinete do Computer Space e pela instalação do primeiro protótipo de POM. Apesar de sua importância inicial, Dabney deixou a Atari devido a desentendimentos com Bushnell, seguindo um caminho diferente na indústria. Mas tudo começou com os experimentos científicos. Sem Higginbotham e os estudantes do MIT, não teríamos POM, consoles caseiros ou franquias icônicas. O legado desses pioneiros não está apenas na tecnologia que criaram, mas na noção de que jogos eram experiências interativas capazes de conectar pessoas e gerar emoção. A Atari ajudou a transformar os videogames em uma indústria multibilionária e continua a ser uma marca reconhecida em todo o mundo, um verdadeiro ícone da inovação. Seu impacto ressoa até hoje, moldando a forma como interagimos com a tecnologia e o entretenimento. O impacto cultural dos primeiros videogames é uma força inegável, moldando o entretenimento e a tecnologia que conhecemos hoje, com raízes profundas em inovações passadas. Mesmo com sua simplicidade visual, jogos como Tennis Fortress Passeva estabeleceram os pilares fundamentais que persistem em todos os jogos modernos, desde a jogabilidade até a interação. Esses fundamentos incluem a interatividade, a criatividade e o engajamento profundo do jogador, elementos cruciais que definem a experiência de jogo e a tornam tão cativante. A interatividade, em particular, transformou o público de meros espectadores em participantes ativos, uma revolução para a época que mudou para sempre a relação com a mídia. A criatividade, por sua vez, permitiu que os desenvolvedores explorassem novas formas de narrativa e desafio, mesmo com recursos limitados, abrindo portas para mundos imaginários. O engajamento do jogador, a capacidade de prender a atenção e a imaginação por horas a fio, tornou-se a marca registrada desses primeiros experimentos e de seus sucessores. A limitação técnica daquela era, longe de ser um obstáculo, estimulou a imaginação de forma extraordinária, forçando a inovação e a simplicidade elegante. Ela forçou os criadores a serem engenhosos, a pensar fora da caixa para entregar experiências cativantes com o mínimo de recursos, provando que menos pode ser mais. Essa restrição técnica definiu a essência do que significa jogar, focando na mecânica pura e na diversão intrínseca, sem distrações visuais complexas. Hoje, ao jogarmos um videogame moderno com gráficos complexos e mundos expansivos, podemos traçar uma linha direta até esses experimentos iniciais, reconhecendo sua influência duradoura. A evolução é clara e impressionante, mas a alma dos jogos permanece a mesma, enraizada naqueles primeiros conceitos de desafio e recompensa. Cada pixel que vemos em uma tela de alta definição, cada movimento fluido de um personagem, carrega consigo o legado da inovação e da paixão dos pioneiros. Cada desafio superado, cada quebra-cabeça resolvido, reflete o espírito de diversão que começou a ser cultivado há décadas, um testemunho da resiliência do design. Essa jornada começou nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento dos anos 50 e 60, em um período de efervescência tecnológica e descobertas científicas. Foi ali que mentes brilhantes conceberam as primeiras interações digitais que pavimentariam o caminho para uma indústria global multibilionária, transformando o lazer. O nascimento verdadeiro dos videogames não foi um evento único, mas uma série de experimentos e descobertas incrementais que, juntos, formaram um novo meio. Esses experimentos transformaram a tecnologia de computadores de ferramentas de cálculo em plataformas de entretenimento interativo, abrindo um universo de possibilidades criativas. Assim, a herança desses pioneiros continua a inspirar e a moldar a forma como jogamos e interagimos com o mundo digital hoje, um legado que perdura.